Durante anos, doenças cardíacas foram tratadas como um problema inevitável do envelhecimento. Um destino silencioso que simplesmente alcança as pessoas quando menos esperam. Mas, segundo uma respeitada cardiologista japonesa que dedicou mais de 3 décadas ao estudo do coração humano, essa visão está profundamente equivocada. O coração raramente falha de repente. Ele envia sinais. Ele sofre em silêncio. Ele se adapta, compensa, tenta sobreviver. E, sobretudo, ele responde às escolhas feitas diariamente, muito antes de qualquer diagnóstico aparecer em um exame. Em seus anos de prática clínica, ela percebeu um padrão inquietante. Pacientes chegavam ao consultório com queixas aparentemente simples: cansaço persistente, falta de ar ao subir escadas, pressão arterial levemente elevada, pequenas alterações no colesterol. Nada alarmante à primeira vista. Contudo, ao investigar mais profundamente, ficava claro que esses sinais eram manifestações iniciais de um processo muito mais amplo e silencioso: inflamação crônica, rigidez das artérias, acúmulo gradual de placas e perda de eficiência na circulação sanguínea. O que mais a impressionava não era apenas a presença desses fatores, mas a naturalidade com que as pessoas os aceitavam. Muitos acreditavam que sentir-se constantemente cansado era normal, que a pressão um pouco alta não era motivo para preocupação, que tomar um medicamento resolveria tudo sem necessidade de mudanças estruturais na rotina. Essa mentalidade, segundo ela, é um dos maiores obstáculos para a verdadeira saúde cardiovascular. No Japão, onde a expectativa de vida está entre as mais altas do mundo, o cuidado com o coração começa muito antes da doença. A cultura tradicional valoriza a prevenção, a moderação e a conexão entre alimentação e longevidade. Diferentemente do modelo ocidental, que frequentemente reage ao problema já instalado, a filosofia japonesa observa o corpo como um sistema integrado, onde pequenas agressões repetidas ao longo dos anos se acumulam até se tornarem grandes ameaças. Ela explica que o coração não adoece isoladamente. Ele responde ao ambiente interno que criamos. Quando a alimentação é rica em açúcares refinados, gorduras processadas e excesso de sal, o corpo entra em estado constante de alerta inflamatório. Quando o estresse se torna permanente, os níveis de cortisol permanecem elevados, sobrecarregando o sistema cardiovascular. Quando o sono é negligenciado, a capacidade de reparação celular diminui drasticamente. O resultado não é imediato, mas é cumulativo. A inflamação crônica é, segundo suas pesquisas, um dos pilares invisíveis da maioria das doenças cardíacas modernas. Diferente de uma inflamação aguda, como aquela que ocorre após um corte ou infecção, a inflamação crônica é silenciosa e persistente. Ela danifica o revestimento interno das artérias, conhecido como endotélio, tornando-o mais suscetível ao acúmulo de colesterol oxidado. Com o tempo, essas pequenas lesões formam placas que dificultam o fluxo sanguíneo e aumentam o risco de eventos cardiovasculares. Mas a inflamação não surge do nada. Ela é alimentada diariamente por escolhas aparentemente inofensivas. Bebidas açucaradas, alimentos ultraprocessados, excesso de farinha branca, consumo frequente de frituras. Além disso, o estresse emocional contínuo, tão comum na vida moderna, mantém o sistema nervoso simpático ativado, elevando a pressão arterial e a frequência cardíaca por longos períodos. O coração, que deveria alternar entre momentos de esforço e descanso, passa a funcionar em regime constante de sobrecarga. Em suas observações clínicas, a cardiologista notou que muitos pacientes acreditavam estar cuidando da saúde apenas por realizarem exames anuais. Entretanto, exames detectam consequências, não causas. Eles mostram quando o problema já começou a se estruturar. A verdadeira prevenção, segundo ela, está na construção diária de um ambiente interno favorável ao coração. É nesse ponto que a sabedoria tradicional japonesa começa a oferecer respostas que a medicina moderna passou a redescobrir apenas nas últimas décadas. Durante séculos, plantas específicas foram utilizadas para fortalecer a circulação, reduzir processos inflamatórios e proteger o sistema cardiovascular, não como substitutas de tratamentos médicos quando necessários, mas como parte de um estilo de vida preventivo e equilibrado. Ela conta que, no início de sua carreira, era cética em relação à fitoterapia. Sua formação era rigorosamente científica, baseada em evidências clínicas, farmacologia e protocolos hospitalares. Contudo, ao observar pacientes mais idosos que mantinham excelente função cardíaca mesmo em idade avançada, percebeu que havia um padrão comum: alimentação simples, rica em compostos naturais antioxidantes e o uso regular de determinadas plantas tradicionais. Movida pela curiosidade científica, iniciou estudos para compreender os mecanismos bioquímicos por trás dessas práticas.
Descobriu que muitos desses vegetais continham flavonoides, polifenóis, compostos anti-inflamatórios capazes de proteger o endotélio vascular, melhorar a elasticidade arterial e otimizar o fluxo sanguíneo. O que antes era visto como tradição cultural, revelou-se profundamente coerente com os princípios da fisiologia cardiovascular. Ao longo de anos de pesquisa, 3 plantas se destacaram de forma consistente. Elas apareciam repetidamente em estudos clínicos, em registros históricos e na observação prática de pacientes com melhor desempenho cardiovascular. Não eram soluções mágicas, nem curas instantâneas. Eram ferramentas naturais que, integradas a um estilo de vida equilibrado, mostravam o impacto real na saúde do coração. Mas antes de revelar quais são essas plantas, ela sempre faz um alerta importante. Nenhum elemento isolado compensa um conjunto de hábitos prejudiciais. Não existe chá capaz de neutralizar anos de negligência alimentar. Não há cápsula que substitua sono adequado, movimento diário e redução do estresse. A verdadeira força dessas plantas está na sua capacidade de potencializar um terreno já preparado para a saúde. Talvez o maior ensinamento que ela compartilha seja que o coração é resiliente, mas não indestrutível. Ele trabalha incansavelmente, batendo mais de 100 mil vezes por dia, adaptando-se a cada emoção, cada esforço físico, cada variação hormonal. No entanto, quando constantemente exposto à inflamação, estresse e nutrição inadequada, começa a perder eficiência de forma gradual e silenciosa. A boa notícia é que o processo também pode ser revertido em muitos casos. O endotélio vascular tem capacidade de regeneração. A inflamação pode ser reduzida. A circulação pode ser otimizada. O coração responde rapidamente quando o ambiente interno muda a seu favor. E é justamente nessa transformação que entram as 3 plantas que ela considera essenciais. Elas não são promessas milagrosas, mas sim aliados estratégicos dentro de uma abordagem preventiva baseada em evidências e tradição. Ao compreendermos como funcionam e por que são eficazes, damos um passo além do simples tratamento de sintomas. Passamos a atuar na raiz do processo. E é exatamente a partir dessa compreensão que começamos a explorar, com mais profundidade, quais são essas plantas, como atuam no organismo e por que vêm sendo reconhecidas como pilares naturais na proteção cardiovascular. Quando ela começou a investigar mais profundamente quais elementos naturais estavam consistentemente associados à preservação da saúde cardiovascular, percebeu que não se tratava de uma única substância isolada, mas de compostos bioativos que atuavam em múltiplos níveis do organismo. Entre dezenas de possibilidades analisadas, 3 plantas se destacaram não apenas pela tradição milenar de uso, mas pela crescente validação científica de seus efeitos sobre o sistema circulatório. A primeira delas é o ginkgo biloba. Utilizado há séculos na medicina tradicional asiática, o ginkgo sempre foi associado à vitalidade e à longevidade. No entanto, foi apenas nas últimas décadas que estudos clínicos passaram a demonstrar de maneira mais clara seus efeitos sobre a circulação sanguínea. O que torna essa planta particularmente relevante para o coração é sua capacidade de melhorar a função endotelial, o delicado revestimento interno dos vasos sanguíneos que regula o fluxo e a elasticidade das artérias. Ela explica que, quando o endotélio está saudável, ele produz óxido nítrico em quantidade adequada, uma molécula fundamental para manter os vasos relaxados e permitir que o sangue flua sem resistência excessiva. O ginkgo biloba contém flavonoides e terpenoides que atuam como potentes antioxidantes, protegendo esse revestimento contra o estresse oxidativo. Ao reduzir a oxidação do colesterol LDL, ele diminui a probabilidade de formação de placas nas paredes arteriais. Além disso, o ginkgo contribui para a microcirculação. Em muitos pacientes, especialmente após os 40 anos, pequenos vasos começam a perder eficiência, comprometendo a oxigenação adequada dos tecidos. Isso não afeta apenas o cérebro, como frequentemente se comenta, mas também o próprio músculo cardíaco. Uma circulação mais eficiente significa menos esforço para o coração bombear sangue, reduzindo sobrecarga ao longo do tempo. Ela costuma ressaltar que os benefícios do ginkgo não são imediatos. Trata-se de uma construção gradual. Assim como o dano cardiovascular ocorre ao longo de anos, a recuperação também exige constância. Em seus acompanhamentos clínicos, pacientes que incorporaram o uso adequado da planta, aliado a ajustes alimentares, apresentaram melhora em marcadores inflamatórios e estabilidade na pressão arterial. A segunda planta que ganhou destaque em suas pesquisas foi a cúrcuma, conhecida também como açafrão da terra. Embora amplamente utilizada na culinária asiática, a cúrcuma é, na verdade, um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados pela ciência contemporânea. Seu principal composto ativo, a curcumina, possui propriedades capazes de modular vias inflamatórias profundas no organismo. Ela explica que a inflamação crônica é o terreno fértil onde a maioria das doenças cardiovasculares se desenvolve.
A curcumina atua inibindo fatores inflamatórios que danificam o endotélio e contribuem para a instabilidade das placas arteriais. Além disso, possui efeito antioxidante significativo, protegendo as células contra radicais livres que aceleram o envelhecimento vascular. Em termos práticos, isso significa que a cúrcuma ajuda a preservar a flexibilidade das artérias. Com o passar do tempo, vasos rígidos aumentam a resistência ao fluxo sanguíneo, obrigando o coração a trabalhar com mais intensidade. Essa rigidez é um dos fatores associados ao desenvolvimento de hipertensão. Ao reduzir processos inflamatórios e oxidativos, a cúrcuma contribui para manter a elasticidade arterial por mais tempo. Ela destaca também que a absorção da curcumina é naturalmente limitada, razão pela qual, tradicionalmente, ela é combinada com pimenta preta, que contém piperina, substância que aumenta significativamente sua biodisponibilidade. Essa combinação simples, presente em receitas ancestrais, revela como a sabedoria culinária tradicional já compreendia interações que hoje são explicadas pela farmacocinética moderna. Pacientes que passaram a incluir cúrcuma regularmente na alimentação dentro de um contexto de dieta equilibrada demonstraram melhora em marcadores de inflamação sistêmica. Em alguns casos, houve também redução discreta nos níveis de colesterol LDL oxidado, um dos principais agentes envolvidos na formação de placas. A terceira planta que se consolidou como essencial em sua abordagem preventiva é o espinheiro, conhecido internacionalmente como autorno. Diferentemente das outras duas, seu foco principal está diretamente no fortalecimento do músculo cardíaco. Utilizado há séculos na Europa e na Ásia para suporte cardiovascular, o espinheiro contém flavonoides e proantocianidinas que exercem efeito direto sobre a contratilidade do coração. Ela explica que o músculo cardíaco, assim como qualquer outro músculo do corpo, precisa de suporte metabólico adequado para funcionar de maneira eficiente. O espinheiro melhora o fluxo coronariano, ou seja, a circulação que nutre o próprio coração, permitindo melhor oxigenação do tecido cardíaco. Isso pode contribuir para maior eficiência na contração e no relaxamento do coração a cada batimento. Além disso, o espinheiro apresenta efeito suave na regulação da pressão arterial. Não se trata de um substituto de medicamentos antihipertensivos quando estes são necessários, mas pode atuar como coadjuvante natural em casos leves ou como parte de uma estratégia preventiva. Estudos clínicos demonstraram melhora na tolerância ao esforço físico em pacientes com insuficiência cardíaca leve quando o extrato padronizado da planta foi utilizado sob orientação adequada. O que mais chama atenção, segundo ela, é que essas três plantas atuam em camadas diferentes do processo cardiovascular. O ginkgo protege a circulação e o endotélio. A cúrcuma combate a inflamação e o estresse oxidativo. O espinheiro fortalece o músculo cardíaco e otimiza o bombeamento sanguíneo. Não competem entre si, complementam-se. Contudo, ela reforça que a eficácia dessas plantas depende do contexto. Se a pessoa mantém hábitos inflamatórios intensos, sedentarismo e alto nível de estresse, o impacto será limitado. Mas quando integradas a um estilo de vida mais consciente, tornam-se ferramentas poderosas de proteção a longo prazo. Em sua prática, ela observou que pacientes que adotaram uma abordagem integrada, alimentação equilibrada, redução de ultraprocessados, sono adequado e inclusão dessas plantas, apresentaram melhora progressiva em exames laboratoriais ao longo de meses. Não eram transformações dramáticas da noite para o dia, mas ajustes constantes que, somados, alteravam o curso da saúde cardiovascular. Talvez o mais importante não seja apenas o efeito isolado de cada planta, mas a mudança de mentalidade que sua inclusão representa. Ao optar por incorporar elementos naturais com base científica na rotina diária, a pessoa deixa de agir apenas de forma reativa e passa a assumir postura preventiva. E é justamente essa postura que abre caminho para algo ainda mais amplo. Porque proteger o coração não envolve apenas adicionar plantas à alimentação. Exige uma transformação na forma como encaramos o próprio estilo de vida. As plantas são aliadas, mas o terreno onde elas atuam precisa estar preparado. É nessa integração entre hábitos, escolhas diárias e suporte natural que a verdadeira proteção cardiovascular começa a se consolidar. Quando compreendemos que as plantas atuam como aliadas dentro de um terreno biológico que precisa estar preparado, a conversa inevitavelmente se expande para algo maior do que qualquer substância isolada. A cardiologista japonesa costuma dizer que o coração não precisa apenas de proteção, ele precisa de coerência. Coerência entre aquilo que ingerimos, aquilo que sentimos e a maneira como vivemos diariamente. Após anos acompanhando pacientes em diferentes estágios de saúde cardiovascular, ela percebeu que os melhores resultados não vinham de intervenções radicais, mas de ajustes consistentes e sustentáveis. Pequenas mudanças, repetidas com disciplina, produziam impactos mais profundos do que promessas milagrosas. O coração responde à constância.
Ele se adapta quando recebe condições adequadas de funcionamento. Um dos primeiros pilares dessa transformação é a alimentação anti-inflamatória. Não se trata de seguir dietas restritivas ou modismos passageiros, mas de retornar a uma base alimentar simples e nutritiva. Vegetais variados, fontes naturais de fibras, gorduras boas provenientes de sementes e peixes, redução significativa de açúcares refinados e farinhas brancas. Cada escolha alimentar influencia diretamente o ambiente interno onde o sistema cardiovascular opera. Ela explica que, quando reduzimos alimentos ultraprocessados, diminuímos a carga inflamatória sistêmica. Isso alivia o endotélio, estabiliza níveis de glicose e reduz picos de insulina que, ao longo do tempo, prejudicam a elasticidade vascular. Ao mesmo tempo, nutrientes antioxidantes presentes em alimentos naturais reforçam os mecanismos de defesa do organismo. É como se estivéssemos retirando o peso dos ombros do coração, permitindo que ele trabalhe com menos resistência. Outro aspecto frequentemente negligenciado é o ritmo das refeições. No Japão tradicional, comer é um ato consciente. Mastiga-se devagar, respeita-se a saciedade, evita-se exagero. Esse hábito simples regula hormônios relacionados à fome e reduz sobrecarga metabólica. Comer apressadamente, sob estresse ou distração constante, mantém o sistema nervoso em alerta, o que afeta diretamente a frequência cardíaca e a pressão arterial. O sono também ocupa papel central em sua abordagem. Durante descanso noturno adequado, o corpo ativa processos de reparação celular essenciais para a saúde vascular. Privação crônica de sono eleva níveis de cortisol, aumenta a pressão arterial e intensifica a inflamação sistêmica. Ela frequentemente observa que pacientes que ajustam a qualidade do sono apresentam melhora em marcadores cardiovasculares mesmo antes de mudanças significativas em medicamentos. O movimento físico regular completa essa base. Não é necessário treinamento extenuante. Caminhadas diárias, exercícios moderados e consistentes são suficientes para melhorar a sensibilidade à insulina, fortalecer o músculo cardíaco e estimular a produção de óxido nítrico, favorecendo a dilatação vascular. O coração é um músculo adaptável. Quando desafiado de maneira equilibrada, torna-se mais eficiente. Mas talvez o fator mais subestimado seja o estresse emocional. A vida moderna mantém muitas pessoas em estado constante de urgência, e o coração responde imediatamente às emoções. Cada preocupação prolongada, cada tensão acumulada, cada conflito não resolvido ativa respostas fisiológicas que elevam pressão e frequência cardíaca. Ao longo dos anos, essa ativação repetida contribui para desgaste silencioso. Ela encoraja práticas simples de regulação emocional, respiração consciente, pausas ao longo do dia, momentos de silêncio, contato com a natureza, não como luxo, mas como necessidade biológica. O sistema cardiovascular precisa de alternância entre esforço e recuperação. Sem essa alternância, instala-se um estado crônico de sobrecarga. É nesse contexto que as 3 plantas anteriormente mencionadas encontram seu lugar ideal. O ginkgo potencializa a circulação dentro de um organismo que já está reduzindo inflamação alimentar. A cúrcuma atua de maneira mais eficaz quando o excesso de açúcar e ultraprocessados foi diminuído. O espinheiro fortalece um coração que também está sendo estimulado por movimento regular e descanso adequado. Elas deixam de ser recursos isolados e passam a integrar uma estratégia coerente. Ela reforça, entretanto, que qualquer inclusão deve ser feita com responsabilidade. Pessoas que já utilizam medicamentos anticoagulantes ou antihipertensivos precisam de orientação profissional antes de introduzir suplementos ou extratos concentrados. A prevenção inteligente respeita a individualidade e condições clínicas específicas. O que mais a motiva em sua prática não são apenas exames laboratoriais melhorando, mas a transformação de consciência nos pacientes. Quando alguém entende que o coração trabalha ininterruptamente desde o primeiro dia de vida, desenvolve-se um senso de responsabilidade diferente. Não é apenas um órgão, é o centro rítmico que sustenta cada pensamento, cada movimento, cada emoção. Ela costuma dizer que proteger o coração é um ato diário de respeito. Não exige perfeição, mas intenção. Pequenas escolhas acumuladas moldam o futuro cardiovascular de forma muito mais significativa do que intervenções tardias. Ao adotar uma alimentação mais natural, ao priorizar sono, ao reduzir estresse e ao incorporar plantas com respaldo científico, cria-se um ambiente onde o coração pode prosperar. O mais encorajador é que o corpo humano possui notável capacidade de regeneração. Mesmo após anos de hábitos inadequados, mudanças consistentes podem reduzir inflamação, melhorar perfil lipídico e aumentar a eficiência vascular. O endotélio responde rapidamente a estímulos positivos. A pressão arterial pode estabilizar. A frequência cardíaca de repouso pode diminuir.
São sinais de que o sistema está recuperando equilíbrio. Não se trata de prometer imunidade absoluta contra doenças cardiovasculares, mas de reduzir significativamente riscos e ampliar qualidade de vida. Longevidade saudável não é fruto de acaso genético isolado, mas de decisões repetidas ao longo do tempo. A cultura japonesa demonstra que prevenção integrada, baseada em moderação e sabedoria tradicional aliada à ciência moderna, produz resultados tangíveis. No fim das contas, a revelação dessas três plantas não é apenas sobre botânica ou farmacologia natural. É sobre lembrar que o coração responde ao cuidado constante. Ele não exige soluções complexas, mas coerência entre escolhas e intenções. Cada refeição equilibrada, cada noite bem dormida, cada caminhada tranquila, cada momento de respiração consciente representa um investimento direto na saúde cardiovascular. E talvez a mensagem mais poderosa seja esta: o coração está trabalhando por você neste exato momento, sem pausas, sem descanso, sustentando cada palavra lida até aqui. Cuidar dele não é apenas uma recomendação médica, é um compromisso com a própria vida.